Oi pessoal, hoje eu quero conversar com vocês sobre uma classe de medicações um tanto quanto polêmica. Acho na verdade que falta um pouquinho de informação sobre essa classe de medicações, mas antes disso, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações e o nosso conteúdo atualizado. A classe de medicações que eu quero conversar com vocês hoje é sobre os benzodiazepínicos, popularmente conhecidos como calmantes. Os benzodiazepínicos são anticonvulsivantes, medicações criadas para tratar epilepsia, convulsões, mas hoje elas têm outras indicações. Transtornos de ansiedade, crises de pânico, síndrome das pernas inquietas, transtornos de estresse pós-traumático, insônia. Tudo isso que eu falei para vocês são indicações que essas medicações precisam ser usadas a curto período de tempo. Por quê? Porque são medicações tarjas pretas. O que é um tarja preta? Vocês conhecem o Rivotril, o famoso Rivotril, Diazepam, Alprazolam, Bromazepam, Lorazepam, as famílias dos PANs. São tarjas pretas por quê? Porque existe um risco de criar dependência, do paciente não conseguir ficar sem essa medicação dependendo da quantidade e do tempo de uso. Tudo que cria dependência gera tolerância, ou seja, o paciente precisa de uma dose cada vez mais alta para ter aquele mesmo efeito lá do início. E tudo que gera tolerância pode gerar abstinência, assim como na bebida alcoólica. Os dependentes de bebida alcoólica, quando ficam sem a bebida ou reduzem a dose, começam a ter sintomas de taquicardia, tontura, náusea, tremores, sintomas de abstinência. Então existe um risco de acontecer isso com os benzodiazepínicos se usados a longo prazo. O risco ele começa a ficar maior depois de 6 semanas de uso. Então nós usamos sim para crises de ansiedade, para sintomas de crises de pânico, ataques de pânico. É uma boa medicação, uma boa classe de medicação para a gente, vamos dizer assim, apagar o incêndio. Mas não é tratamento. Então não é tratamento para ansiedade. Enquanto o ansiolítico faz o efeito dele, que demora algumas semanas, a gente pode ir usando o benzodiazepínico para ir acalmando. E por que acalmando? Porque ele age em um neurotransmissor que ele é o nosso freio do cérebro, que é o neurotransmissor chamado GABA. Então ele vai nesse neurotransmissor e potencializa ele, potencializa o GABA, que é o nosso neurotransmissor da calma, do freio. Qual é o problema do uso dessa medicação? Alguns benzodiazepínicos, eles têm uma ação mais prolongada, tem outros que têm uma ação mais curta. O clonazepam, conhecido como Rivotril, ele dura mais tempo no nosso organismo. Ele tem uma meia-vida de 20 até 40 horas. O que é meia-vida? É o tempo que o remédio demora para cair pela metade no nosso sangue. Então veja bem, entre 20 e 40 horas ainda tem metade da dose dessa medicação no nosso corpo. Então pensa bem, você vai tomando, é como se ele fosse se acumulando. Por isso que algumas pessoas sentem, às vezes, que ficam mais lentificadas, a memória começa a ficar mais ruim, parece que os reflexos mudam. Por isso que a gente usa por tempo determinado e com indicação médica, com prescrição e acompanhamento médico. Não se automedique. Os benzodiazepínicos são boas medicações se bem indicadas. É uma estratégia que a gente usa sim por um tempo determinado para ajudar o paciente, em muitos casos ainda, não só na ansiedade, como eu disse para vocês, em alguns casos de convulsão, em alguns casos de psicose com agitação, em euforias do transtorno bipolar, que além das medicações de base de tratamento, a gente precisa acalmar o paciente, mas precisa ter um acompanhamento médico para ter um limite esse tratamento. Se usado de forma responsável e com acompanhamento médico, é uma ótima medicação. Sobre problemas de memória, que é uma dúvida muito comum dos pacientes. Como eu disse, é uma droga cumulativa, então ela pode sim dar uma certa lentificação, principalmente aquelas que têm uma meia-vida maior, como o clonazepam. O alprazolam, por exemplo, tem uma meia-vida menor, ele dura menos tempo no organismo, então ele se acumula menos. Isso depende do que o paciente vai se adaptar ou não. Alguns estudos mostram, e isso é muito controverso e por isso que acaba sendo até uma polêmica, alguns estudos mostram uma relação com Alzheimer, outros mostram que não tem relação com Alzheimer. Então a gente está naquela dúvida da psiquiatria. Precisamos de mais estudos para saber até que ponto que essas medicações afetam realmente a memória ou desencadeiam demência. O fato é que precisa de um uso responsável. Elas ajudam sim em muitos casos, por exemplo, alguns pacientes vão tomando naqueles dias em que estão mais ansiosos, como eu disse para vocês até que o tratamento faça efeito, mas precisa de acompanhamento médico. Basicamente é isso que eu tenho para falar por enquanto sobre essas medicações para vocês e qualquer dúvida eu estou à disposição, certo? Um grande beijo e até a próxima.